Estamos ao vivo mais uma vez aqui depois de um pequeno período de descanso aí depois do feriado, né, para mais um programa podcast Bar Fechado, nosso podcast aqui nos estúdios Grava Sim. Então você que quiser fazer uma videoaula, quer fazer o seu podcast, já tem um lugar aqui em São Bernardo que você pode procurar. É só ir lá no Instagram @Estúdio Grava Sim, que você vai contar com uma excelente estrutura, né, câmera profissional, microfone, tudo da mais alta qualidade e uma equipe muito boa. O Tiagão tá aqui com a gente hoje, agradecer aí a parceria já. E antes de dar o boa noite aqui pro meu grande companheiro Fernando Tchê, falar também se a gente eu gosto de falar isso sempre, né? Se a gente é o melhor boteco virtual do Brasil, ele tem o melhor boteco físico de toda a Via Láctea, né? De todo o universo, de todo o multiverso. Maravilha. Que é o Mundo Livre Bar, fica na Avenida Prestes Maia 1350 também, aqui em São Bernardo. E toda sexta-feira tem karaokê, né, Tchê? Tem karaokê, cara. É isso aí. Eu pensei que ele ia falar assim, não, tem karaokê, você pode ir lá, não sei o quê. Não, pode. Tem gente que canta mal, mas é a ideia, né? É a ideia. Tá todo mundo convidado lá. Eu nunca canto, porque aí vai ficar sem ninguém, sabe? Eu canto muito mal, então eu nunca canto, só fico ouvindo. O Dani canta bem, né? O Dani canta muito bem, muito bem. Ele brilha. Sexta-feira ele brilha. Então, inclusive a saideira é sempre com ele, né? Tá todo mundo convidado, é isso aí. Boa. Desejar boa noite também pro nosso grande companheiro Lidney Soares. Beleza? Diga aí, meu camarada. Pegou no batente cedo hoje? Eita, rapaz, eu tô feliz. Que hora que você começou a trabalhar hoje? Hoje eu saí de casa 5h30, 5h40. Misericórdia. Aí eu cheguei agora, deu uma cochiladinha antes de vir pra casa. Te mandou mensagem às 7 horas da noite e falou assim: gente, que alguém vai querer carona no Lidinho? Hã? Tô acordando agora. Agora deixa eu te falar uma coisa também. O Tchê sabe como é que é. Eu não sou muito bom, não, mas quando eu canto Lineker lá no bar. Ele mata o bar, cara, mas de outro jeito. Ele canta bem. Mas é uma música triste pra boné, velho. Nossa senhora. E só ele, o pessoal é a hora do pessoal ir no banheiro, o pessoal faz um pedido. Aí eu falei, ô Lidney, canta mais isso aí não, cara. Melhor fazer a música, mas não canta mais. Melhor cantar o Cione, né? Tim Maia. Ai, eu bem que te avisei. Essa música é dele. Né? É isso aí. Bom, vamos começar nosso programa, né? E hoje a gente tá com a Carla Valezinho. Deseja boa noite, bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, gostei muito. Já tá junto sempre, né? Não, porque, né, principalmente o Tchê, né, Tchê? Eu moro perto da Carla. Não é vizinho? Não, é mesmo em casa. Só quando ele não ronca, né? Ainda é na mesma casa. Não é no mesmo cômodo. Eu do seu cachorro? Momento piada interna aqui no programa. Mas a Carla, ela acabou de... Não sei se é o termo correto, mas acabou de publicar um livro, não é isso? Então vamos começar falando sobre o livro. Primeiro sobre o livro em si, depois sobre a inspiração de ter criado e publicado. Na verdade, o livro não é meu, né? A história da Princesa Medula, né? O livro a gente, na verdade, lançou ele em PDF, né, no ano passado, e esse ano a gente fez a publicação dele em livro físico, né. Na verdade, a história é do Matheus Valezinho, que era meu filho, e ele teve uma leucemia, e durante esse processo do tratamento dele da leucemia, a gente encontrou algumas formas para contar para ele o que estava acontecendo com o corpo dele, como que era a doença, como que era o tratamento. E aí a gente brincava da Princesa Medula e acabou que ele contou uma história um dia e a gente acabou montando. E depois que ele faleceu, a gente se juntou, minha família, os amigos, e aí a gente montou esse projeto. A história dele tá aqui no final, tem a história exatamente do jeito que ele escreveu. E aí a gente pediu para um amigo nosso que é poeta fazer a romantização, né? Então, texto adaptado da história dele, que é o Carlos Felipe Passi, e a ilustração é do Felipe Tognoli. Então é um projeto a várias mãos, assim. Muito bom, Tchê.
A gente, em casa, a gente conversando, né? A gente às vezes acha que sabe sobre um tema por ver na televisão, por ver, né, muita gente falando assim, mas a gente não tem exata noção de como as coisas se dão, né? De como os procedimentos se dão. Semana passada eu estava conversando com a Carla, até por conta do programa, e eu até cheguei a comentar com um dia sobre como é feito a retirada, né? A doação de medula, né? O transplante. Porque as pessoas acham que é uma coisa muito complicada para fazer, né? Mas não, no começo é só tirar sangue, né? Você podia falar um pouco disso, cara? Tá. Para ajudar o pessoal em casa, porque... acho que é legal falar que o livro é sobre isso, né? A Princesa Medula nada mais é do que uma analogia que a gente fez tanto para doação de sangue durante o tratamento do Matheus, quanto para doação da medula, né? Aqui no Brasil a gente faz 2 tipos de transplante de medula, né? A gente faz o transplante que é feito por aférese, que a gente chama, que nada mais é, acho que vocês já doaram plaqueta? Não, plaqueta não. Não, nunca doei. Eles colocam uma agulha em cada braço e o seu sangue passa por uma máquina de filtragem e essa máquina filtra o que está programado lá, super tecnológico, não entendo dessas coisas muito bem, mas ele simplesmente separa as células da medula do sangue normal. E aí é da plaqueta do mesmo jeito. Mas isso só ocorre nos hospitais particulares, né, do Brasil. E quando você doa pelo SUS, que é quando você vai, aqui em São Paulo, para quem quiser se cadastrar, na Santa Casa. Você consegue se cadastrar, até 35 anos você consegue se cadastrar para ser doador. Então começa com isso, na verdade. O transplante, quando você quer doar, não é uma doação direta, você vai na Santa Casa em São Paulo, 4 ml de sangue, faz um cadastro. Isso eu já tenho. Isso eu tenho. Isso, e aí você te coloca num banco de dados. Pelo sangue já dá pra saber, né? Pelo sangue já dá pra saber. De medula. Isso, porque a gente tem célula da medula no sangue, normalmente. Isso eu não sabia, me contou semana passada. Então, é como se eles escapassem, né? E aí eles pegam essas células e fazem uma análise, que é como se fosse um tipo sanguíneo, só que em vez de ter 8, 9, que nem tem a gente, que nem tem um tipo sanguíneo, tem 300 bilhões de possibilidades. Então é mais difícil achar um doador, né? Isso, a compatibilidade é bem difícil. Acontece, até porque o sistema de informação que a gente tem hoje de cadastro das medulas é internacional. Então você pode doar aqui no Brasil, mas é para um paciente do Oriente Médio, nos Estados Unidos. Que aí no Brasil a gente chama de redome. Então, por exemplo, você que já tem o cadastro, é legal sempre entrar, atualizar o celular, atualizar endereço, e-mail. Uma boa. Às vezes as pessoas se cadastram em alguma campanha ou por causa de alguém, né? Acontece muito de fazer eventos na internet e tal. E a pessoa vai, se cadastra, colhe o sangue, entra nesse banco de dados, só que nunca mais atualiza os dados. Então... Só arrumar um pouquinho o microfone para ficar um pouco mais... É que eu falo baixo. Tá? E aí nunca mais atualiza o telefone. E essa pessoa não é encontrada. Às vezes chega a 30% das pessoas que se cadastram, quando é compatível com alguém, quando o redome vai procurar essa pessoa, os dados estão desatualizados. Né? O pessoal do Redome podia fazer uma parceria com a galera do telemarketing, né? Porque é impressionante como esse povo acha a gente, viu? Você não pode ver uma parcela que sexta-feira, 7 horas da manhã, estão te acordando já. Desculpa, continua. Mas é isso. Então, às vezes, por exemplo, você que tem, é legal, todo mundo que estiver ouvindo também, que tiver o cadastro Redome, mudou de celular, mudou de endereço, e-mail, vai lá, recadastra, né? Sempre tá atualizando. Respondi, nem sei se eu respondi. Não, sim. Eu sei que você é um expert já nesse debate, né? A gente vê, eu vi, né, por esses dias, eu não li, né? 2 amigos meus que são defensores do SUS, que tem uma intenção, né? Tem um grupo debatendo aqui no Brasil, por exemplo, de fazer como nos Estados Unidos, deixar a doação não ser mais pública, né? De domínio público. Acontecer doação, você vai fazer doação como nos Estados Unidos, os caras vão te pagar para você fazer doação, né? Primeiro,
O que você pensa sobre isso? Eu não tenho opinião formada sobre, né? E se o índice de doação de medula, ele é tão baixo quanto a de sangue, obviamente né? Porque as pessoas sequer sabem, né? É mais baixo e a gente tem uma cota, porque o valor do cadastro, desse cadastro é um valor caro, é um exame caro, essa é uma análise genética. Então, o SUS não consegue fazer, não tem uma verba destinada para isso muito alta. Então, eu lembro quando o Matheus estava fazendo tratamento, às vezes a gente ia fazer um evento porque tinham sobrado algumas cotas, tipo 300 cotas no mês para o redondo fazer. E aí acabou. Não tem como fazer mais cadastro. Não tem que ter um banco, né? Como isso, não é uma coisa barata de se fazer. E eles diminuíram a idade para se cadastrar, justamente para também limitar um pouco a quantidade de cadastros, porque não tem uma estrutura. Agora é até quantos anos? 35. E a gente já passou. Eu tô cadastrado já. O cadastro ele poderia doar ainda. Sim. Quem já está cadastrado, está cadastrado. Entendi. Mas por causa do limite mesmo. Antes tinha um limite de idade de 60 anos, que era por conta... eu não tinha respondido. No SUS, quando você vai doar pelo redome mesmo, não direto, eles fazem sem interna, tem que ter uma anestesia geral, porque eles fazem alguns furos no fêmur e na bacia para tirar esse líquido direto da medula. Que é um transplante mais antigo, mas que funciona. A pessoa toma os remédios lá, não sente dor, não sente... O pessoal tem muito medo disso. Tem uma diferença entre a medula óssea e a espinhal, inclusive, né? Tem. A medula espinhal, na verdade, ela... O que eu tô tentando explicar pra você, né? Um monte de fio, na verdade, né? E a medula óssea é onde é formado o sangue, que é dentro do osso. De todos os ossos. De todos os ossos, E aí é bem diferente, na verdade, assim. Na minha ignorância, eu acho que muita gente pensa assim, eu acho que você retirava da coluna, também da medula espinhal. Tô sabendo agora que não. Então, muita gente acha que você vai entrar com uma seringa lá, uma injeção, tirar, e não, né? Você vê como... Sim. Cara, então a doação desse né, é um público bem específico, né? Sim. Porque tem que saber de todo o trâmite, de como funciona, né? De doação, você fala? As pessoas que estão fazendo doação de medula óssea, né, que a gente não sabe nem da espinhal e da óssea, então é um pessoal que tá muito antenado nesse debate, né? Na verdade, assim, qualquer pessoa pode fazer o cadastro e ser chamada. Às vezes a pessoa nem sabe... Não, mas eu digo o público, né, que faz sim. Quem normalmente faz campanha, pelo menos quando eu passei, é a gente que defende, ou porque teve algum familiar que precisou, ou porque a própria pessoa teve uma doença, porque não é só a leucemia, né, que precisa da doação de medula, tem algumas outras doenças, tanto sanguíneas quanto de pele. Eu nem sabia disso, mas na época tinha uma menina que a gente acabou conhecendo os pais também durante o tratamento do Matheus, que a cura, a pessoa não vai morrer por causa disso, mas a cura da doença é o transplante de medula. E aí precisa ser 100% compatível, que é muito difícil. Eles fazem, às vezes, transplante com 60%, 70%. No caso do Matheus foi 50%, que quem doou fui eu. Então, como mãe, eu tenho 50% ele tem, né? 50% da minha carga genética. Sempre tem. O filho sempre tem 50% de cada pai. Sim. A não ser que... no mínimo. A não ser que a carga genética da mãe seja parecida com a do pai também, e aí seja um pouco a mais. Mas, via de regra, é 50%. Avós, 25%. E assim por diante. E aí, você perguntou sobre esse negócio de pagar a doação, né? Eu não sei se isso funcionaria no Brasil. Eu acredito que não. Porque o meu medo é assim... a gente já tem uma baixa doação de sangue. Assim, a gente sabe que precisa. Todo mundo sabe que precisa. Eu, por exemplo, não posso doar sangue. Descobri isso depois de ter doado muito sangue. Provavelmente meu sangue deve ter ido com lixo várias vezes. Porque eu tenho uma doença autoimune. A partir do momento que meu sangue chega lá, eles fazem alguns testes, ele é descartado. Então, e ninguém avisa? Então, isso é uma boa pergunta, viu? Ninguém tinha me perguntado. Uma das vezes que eu fui doar sangue, a pessoa falou assim: você não pode doar sangue.
na entrevista, né? Então, eu acho que... Eu não sei se mudou a lei na época. Ou você não mudou o telefone. Não, mas esse era a doação de sangue. Sangue. Quando você vai lá no banco pra pegar uma hora de folga, dia de folga, sabe? E aí o cara falou, todo ano aqui, mas meu sangue não serve, tá? Meu sangue não serve, mas eu tô precisando dar testado. Mulher é 4, eu vou lá 4. Todo mês eles negam, né? Homem a cada 3 meses, né? Homem a cada 3 meses, mulher. 4. Mas a firma só libera um por ano. Isso é uma injustiça tão grande, né? Eu achei que cada vez fosse. Não. É que depende da firma, né? Mas tem uma pergunta. Meu Deus do céu. Já vem. Antes de começar a ler aqui, vou convidar você que está assistindo o nosso programa a se inscrever no nosso canal, né? Aqui no podcast Bar Fechado. Vai vendo como faz, que semana que vem a gente que vai apresentar o programa, tu vai ter que falar com isso. Eu sei impostar a voz assim. Se inscreva no nosso canal, ative aí ative o sininho para receber as notificações. E, bom, vou dar uma boa noite aqui pra galera, né? E tem uma pergunta maravilhosa aqui no final que eu fiquei até vermelho de vergonha. Robson Alexandre de Moraes, boa noite. Sheila Tatiana, Gilberto Valezin, Luíde Ramos, Fernando Ramos, Benjamin de Castro, Simone Valadares, o Robson Alexandre de Moraes de novo aqui, ó, mandou uma boa noite, Carla maravilhosa. Carol Marciali, imagino que seja assim, eu sou péssimo na pronúncia, já peço desculpa de antemão. Inclusive, obrigado pro Robson que avisou que o áudio estava um pouquinho baixo. As palavras em alemão e não sabe falar italiano? Pessoa, mano. Mas é italiano. Eu sei falar alemão, não italiano. A Joyce Chiesari também mandou um vai arrasa, Carla. E o Ney Engel mandou um boa noite. Mandar um abraço pro pessoal da Hanoi Editora, inclusive estamos disponíveis para patrocínio, viu? Beijão pra vocês. É a editora do livro. Ó, tá vendo? A Érica Correia mandou um boa noite e o Ney tá com uma pergunta maravilhosa aqui, ó. Consumidor contumaz de bebidas alcoólicas igual a mim, pode ser doador? Lindney, quer responder essa? Pode. Eu não sei se vai ser descartado, mas pode. Não, essa é uma pergunta legal. Para doação de sangue, eles falam pra não beber até 24 horas antes, né? Uhum. Então, se você for doar sangue no sábado, na sexta-feira... Não pode beber. Doa sangue na terça. Na terça é bom, na quarta. Verdade. Mas não pode... Vê nosso programa na segunda. Acabou, vai dormir. Isso. O bar tá fechado. O bar tá fechado. Exatamente. O bar tá fechado já. Um ótimo dia, né, Paulo? Com certeza. Agora, só colocar uma coisa. Esses meus amigos que são da saúde pública, tá, eles também eram contrário, só voltando, eram contrário ao pagamento na doação de sangue. Uhum. Né? Eu não consegui aprofundar o debate, nunca li sobre. Quem paga para quem vai doar? Isso. Uhum. Nos Estados Unidos... O próprio SUS. As pessoas vendem. Não. É sair da mão do público e uma empresa privada. É que nos Estados Unidos não tem. E por que eles mudaram de ideia? Quem mudou? Não mudaram. Eles acham que tem que ser de domínio público. Sim, né? Não existe a proposta para isso. Porque nos Estados Unidos não tem a rede pública de saúde que faz esse serviço. E aí você escolhe para quem você vai doar? Não. Lá nos Estados Unidos Não, você vende. Você vende sangue, você vende sêmen. É isso. E esse lugar vai decidir para quem vai. Isso. Na verdade, os hospitais compram esse sangue lá nos Estados Unidos. Entendi. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, até os hospitais particulares têm estruturas para receber doação de sangue e eles não podem pagar, tipo, a pessoa tem que ser voluntária para doação. Pensando, melhor que não, né? Ainda mais num país igual ao Brasil, você vê, se a Covid, se você pudesse pagar pela vacina, os ricos tinham se vacinado bem antes. Não, é o contrário. Quem doa... Não, mas a lógica é a lógica é um pouco essa, porque imagina, se a rede privada começa a comprar sangue ou medula, porque só vai poder oferecer quem tem convênio, ok, quem depende do sistema público, né? Bastante interessante. Aliás, assim, eu tenho uma opinião que é a seguinte, para mim até a lógica é um pouco parecida com do financiamento eleitoral. Qual é o grande problema? Quer estimular e pagar para que as pessoas doem?
Ok, qual o grande problema? O problema é que quem faz esse tipo de pagamento, ele tem o interesse de ter tem ou interesse candidato privado, não tem interesse ou material público, né? humano só para ele. Né? Não, mas a gente quer estimular, as eleições, a gente quer estimular a doação. Faz o seguinte, cria um fundo público de estímulo à doação Geral, né? geral. E aí quem tem esse sentimento nobre vai lá e doa. E aí o sistema público vai lá e cria a campanha que acha melhor, né? No processo eleitoral a mesma coisa. Quer doar para as eleições? Cria um fundo de financiamento público total e quem doa no cesto grande, né? E distribui proporcionalmente. Para mim o problema é esse, na verdade. É tudo vira mercadoria, né? Exatamente. O sangue vira mercadoria. Exatamente. Posso? Pode. Posso. Bom, eu vou falar sobre uma coisa aqui um pouco mais delicada, porque infelizmente você perdeu seu filho, né, o autor do livro, e é uma situação muito complicada, né? Inclusive eu lembro de um tio meu, minha prima faleceu de outro tipo de câncer nos anos 80. Inclusive o viúvo, meu primo Mário Dantas, faleceu semana passada, né? Então mandar um beijo aí pros meus primos e os meus sentimentos. É uma doença muito cruel e muito complicada, né? Então o processo de luto deve ter sido também um processo bastante doloroso, que eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência. Eu comecei a falar do marido da minha prima, que faleceu nos anos 80, mas eu não disse o que ele falou, né? Era o José Eloy, ele falou assim, eu estava lá no Nordeste, né? Ele chorando a morte da filha que tinha falecido há pouco tempo, ele falou assim, não é a ordem natural das coisas, eu preferia 1000 vezes que ela chorasse a dor da minha morte do que eu chorar a dor da morte dela. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre essa experiência. Eu acho que eu não seria nada hoje sem minha família. O Tchê sabe, minha família deu apoio, acho que desde o começo. O Matheus fez tratamento 4 anos. Então, não foi um perrengue só pra mim, foi um perrengue pra todo mundo, né? Uhum. Difícil. E eu peguei um processo de luto e talvez, eu não sei se foi muita sorte ou não, mas junto com a pandemia, né? O Matheus faleceu em julho e em março soltou a pandemia. Eu tenho uma outra filha, né, a Luísa, mas nada substitui, eu acho que é isso. Verdade. E terapia, gente. Eu tive apoio durante o tratamento do Matheus de uma ONG, né, que chama Brale, que é a Associação Brasileira de Leucemia. E lá eles tinham psicólogo para mim, psicólogo para o Matheus. Ele fez diversas atividades, foi em fábrica de lápis de cor, tudo proporcionado por essa ONG. E assim, o hospital tinha apoio, né? Eu felizmente tinha, apesar que os tratamentos de leucemia no SUS, assim, o pessoal só ouço coisas boas, assim, não tem muito, como que fala? Nada reclamar. Ninguém nunca reclamou, assim. Mas a gente foi no hospital particular, hospitais bons, então eu tinha uma estrutura pra mim também psicológica. Quando o Matheus chegou a ficar 15 dias na UTI, antes de falecer. Eu acho que esse foi o pior processo, lógico, né? A gente não queria que ele falecesse, que ele fosse embora, mas a gente viu ele sofrendo demais. Então foi dias que a gente foi entendendo o que ia acontecer e sem meu pai, principalmente, né? Que foi a pessoa que ficou que ficou do meu lado literalmente, porque ele que revezava comigo, né? O pai do Matheus, que é o Thiago, que criou ele, né? Não é o pai biológico, mas é o pai dele. Então, a gente se separou, continuou amigo, mesmo durante o processo de tratamento do Matheus, e cuida da Luísa hoje juntos também. Então, sem eles, eu acho que eu não seria... não teria passado por isso tão bem quanto eu passei, assim, tem bem ou mal, né? Mas eu acho que é isso, terapia, buscar ajuda, buscar pessoas que já passaram por isso. Então eu tive conversas com
Tem uma mãe de uma amiga minha que também perdeu o filho para leucemia com... Acho que ele tinha 12 anos. Conversei bastante com ela. Então, assim, a gente tem que se rodear de redes de apoio que vão apoiar a gente, né? Eu falo que rede furada não adianta nada, né? Falar que tá lá ou falar que é e que não é e na hora não tá lá para ajudar. Eu acho que sem essas pessoas, todo mundo, essas pessoas que deram boa noite aí, a maioria tava do meu lado também. São pessoas que participaram ativamente, principalmente das campanhas de doação de sangue que a gente fez, que foi o pessoal do escoteiro, né? A minha família inteira é escoteira. Então, a gente fala assim, precisa de doação de sangue. Aí 500 pessoas doam sangue. Tinha dia que a moça do Banco de Sangue falava, Carla, essa semana vai ter um outro evento, não manda ninguém pra cá, por favor. A gente chegou a ter uma página no Facebook. Perrengues bons, né? Perrengues bons. Perrengues ótimos. A gente chegou a ter uma página no Facebook que chamava Liga do Super Mateus, que a gente postava, porque as pessoas acabavam ficando curiosas, né? Sobre como ele tava, como tava o tratamento. E ele era todo desenvolto, falava bem melhor que eu. Aqui ele ia arrasar no podcast, porque eu falo... Eu vi um vídeo dele, o bicho era gaiato todo, né? Bicho, falava umas palavras... Numa entrevista desenroladozinho. Essa entrevista da Abrali. Ela é bem... Pedia pra curtir, né? Ativar o sininho, ele sabia falar tudo. Ele adorava. E aí é isso, né? Essa rede de apoio, acho que foi... essencial, e talvez a pandemia tenha me ajudado um pouco, porque ter ficado em casa, sabe, ficado um pouco sozinha também ajudou. Não que tenha sido boa a pandemia, né? Mas para mim a situação psicológica no início da pandemia foi para eu me aquietar assim, também um pouco, para entender tudo que eu tava passando e renovar, né? Porque eu tive que recomeçar tudo de novo, né? A vida inteira. Mas é isso. Eu que tô próximo agora, né, da Carla, tal, da família dela, aí falando de rede de apoio, e aí a gente vê como ela falou, 500 pessoas foram doar sangue, né? Tem essa rede de apoio maior e tem essa rede de apoio menor, que é a família dela, que é uma família maravilhosa, cara. Eu sempre falo pra Carla, o pai dela é uma das pessoas que eu mais gosto, assim, de... Que é o Gilberto Valezin que deu. Que é o Gilberto Valezin que tá aí. Que tem um caráter incrível. E foi ele que mais dividiu, né, o ficar com o Mateus no hospital, né? E partindo disso, de ter uma rede que nem todo mundo tem, né? A sua experiência como professora, você ter feito uma faculdade de licenciatura, tal... O que ajudou? Porque tem muita gente que chega lá e não tem esse preparo, né? Não sabe nem para onde correr ou iniciar. E eu vi aquele cara engraçado do esporte, como é o nome dele? Eu falei esses dias. Neto? Que é apresentador. Caio Ribeiro. Que apresentava o The Voice também. André Marques, Thiago Leifert. Mas ele não é engraçado. Não é, mas ele quer se fazer, né? Mas ele colocou que a filhinha dele estava com um problema no olho. Ah, sim, verdade. E eu vi ele falando sobre isso, que ele não colocava nada sobre a família, né? Na internet. Ele é muito discreto. Só que ele pensou, isso vai ajudar alguém. E se salvar uma vida, já tá bom. Sim. O que além de você ter essa licenciatura, claro, como mãe é diferente de ser professora, né? O que mais te ajudou fora, em YouTube, em leitura em algum site, alguém te falando, o que mais te ajudou de início para você conseguir segurar a barra assim inicial? Mas só uma parte, acho que tem muito a ver com isso, né? Esse lado dela educadora. O fato do Mateus falar uma história e se concretizar num livro, de alguém ter a percepção de falar, poxa, estudar uma história, né? É isso, né? Não, e essa experiência, porque você vê, você fala com a Carla, ela sabe quase tudo sobre o negócio.
tem pai e mãe, tem gente que passa por esse mesmo processo e não sabe nada, né? Sim. Essa facilidade aí também de acumular. Mas eu vou te contar que a história é verdadeira. Na verdade, o Matheus fez 3 vezes. Não sei se pode ser chamado de ciclos, né? Mas fez 3 vezes o tratamento. Então ele fez uma primeira vez, ficou curado, teve alta, aí acho que 8, 6 meses depois voltou. Aí fez mais 2 anos de tratamento, teve mais 6 meses de pausa, assim, de alta, e depois a leucemia voltou de novo. No primeiro tratamento dele, que foram uns 9 meses, mais ou menos, eu não queria saber nada. Não queria saber nada. Ele ficou 1 mês internado a primeira vez, né? Internou no pronto-socorro. E já o médico que estava no pronto-socorro já achou que ele estava com alguns sintomas de leucemia, então já pediu o exame. Isso depois de um mês, uns 40 dias de febre, né? Isso é legal falar também, porque os sintomas do câncer infantil são muito comuns, são sintomas cotidianos, cotidianos. da Cansaço, criança. a criança fica com dor na perna. Então o Matheus ficou com febre e pediu muito colo. Ele tinha 3 anos. Só que é uma criança de 3 anos pedindo colo. Então, pra gente não era algo... Não foi uma diferença, né? Quando a gente foi pro pronto-socorro e aí o médico percebeu que ele tava com esses sintomas também, e aí pediu o exame de medula, ele ficou esse primeiro mês internado, eu não queria saber nada. Precisa de transplante? Não vai precisar de transplante, né? Então tá tudo certo, não queria saber nada. Do primeiro tratamento dele, eu não lembro nome de remédio, não lembro... Eu lembro às vezes que ele ficou internado e se ele precisava tomar sangue ou não. De resto, eu não queria saber, assim, eu fiquei... Em negação. Eu não sei se em negação, mas eu também estava grávida. Vocês vão lembrar, tá? Porque eu descobri que estava grávida depois de uma semana que a gente tinha tido o diagnóstico do Matheus. Nossa. Eu descobri que estava grávida de um mês e pouquinho. Então, assim, foi... eu tinha, lógico, outras coisas para me preocupar, mas eu não tava mal, porque eu achei que ele ia ficar bem. Mas a leucemia, é legal lembrar também que a leucemia infantil é a maior câncer, né, que dá em criança. A maior incidência é a leucemia e é a que tem mais chance de cura. O prognóstico é um prognóstico bom. Então, eu fiquei tranquila. Eu tava bem porque eu tava grávida também. Então, a gente tava triste e levava ele e fazia tudo que precisava fazer. Mas eu também não fiquei procurando coisa na internet, sabe? Aí depois eu já fiquei meio doida da busca do Google, né? Mas antes, no primeiro tratamento, eu realmente não fui atrás. Quando a gente percebeu, no segundo tratamento, quando a gente viu que o negócio ia ser mais longo, que talvez fosse precisar do transplante de medula, aí eu comecei e é lógico, né? Tinha toda a documentação do tratamento dele, mas eu não ficava questionando nada, aí eu comecei a ficar mais chata. Virei a mãe pentelha de hospital. Meu pai ficava olhando as enfermeiras colocando as coisas, o médico passando remédio que nunca tinha passado e mudando dosagem, a gente perguntava por quê. E aí eu acho que por conta de tudo isso a gente acabou aprendendo muito sobre a doença e sobre o tratamento. Eu acho que a licenciatura e toda a minha formação de educadora, que também vem do escotismo, né? Então eu trabalhava com crianças de 10 a 14 anos, na época, no movimento escoteiro. E depois trabalhei com crianças de 6 a 11 anos. Eu tinha uma bagagem de atividades. Então imagina, você segurar uma criança. O Matheus chegou a ficar... O período mais longo que ele foi internado foram quase 7 meses. Caramba. Então, assim, imagina segurar uma criança, na época ele tinha 4, 5 anos, 4 meses no hospital. É complicado. E o Matheus era uma criança agitada, né? É lógico que às vezes com o tratamento, com o remédio, ele ficava mais, né, fraquinho, cabisbaixo, mas ficava mexendo no celular, no tablet. Ele era muito ativo. Então, essas saídas para fazer atividades dentro do hospital, por exemplo, ajudou muito a ser educadora. E eu trabalhei em museu, então eu tinha algumas saídas fáceis para ele
se entreter. Acho que mais do que ensinar naquela hora, eu estava preocupada em entreter ele. E não deixar ele, primeiro, ficar 100% do tempo em tela, né? Que eu acho que a gente já tinha essa preocupação na época, apesar que ele ficava muito. E ele sempre gostou de YouTube, videogame, então ele ficava bastante. Mas também trazer outras coisas. Então a gente comprou uma mesinha, que era tipo uma mesa de café da manhã, assim, só que era dava pra colocar lápis de cor, então ele ficava pintando, brincava de massinha pra caramba. Lego virou o brinquedo favorito, assim, então coisas que ele conseguia fazer lá no hospital, né? E ele foi uma criança que não foi pra escola, né? Ele foi pra escola nesses intervalos, assim, acho que 1 ano e meio no total, assim. Então, ele foi alfabetizado na escola, que foi bem o período do primeiro ano dele, mas o resto ele foi pro hospital. E aí a gente teve que fazer junto com a escola dele, que era uma escola municipal aqui da ABC, né? E a gente morava em Santo André. E a professora mandava as atividades e eu, como mãe sora, né? Aplicava com ele e incentivava ele a ler. Mas ele chegava, aí ele arrasava com a gente, né? Entrava no YouTube, procurava o que era buraco negro. E depois ficava tentando explicar pra mim. E eu, na época, assim, eu sempre gostei muito, mas explicava de um jeito que eu falava, não é possível que ele explica melhor que eu, sabe? Como é que ele pega um assunto? Ele gostava muito do Jovem Nerd, gostava muito desses youtubers de filme, Felipe Castanhari, ele adorava. E ele ficava caçando o que vê, assim, na internet, sozinho. E aí depois a gente pensando, talvez fosse por influência. O meu irmão gosta muito, né, dessas temáticas, eu também. E aí eu acho que ajudou tanto pra ele quanto pra gente, né? Pra deixar ele tranquilo, fazer o tratamento mais tranquilo também. Sim. A Carla tava falando, eu lembrei de uma questão, mas o meu foi o sentido contrário. Quando a minha mãe faleceu de câncer, vai fazer 10 anos esse ano. No período, eu sabia tudo que estava acontecendo, sabe? Tipo, o câncer tipo raro dela, blá, blá, blá. Eu apaguei. Eu juro, eu apaguei, assim. Quando alguém pergunta pra mim, mas que câncer que era? Eu tenho dificuldade de lembrar. Porque como era um câncer raro, eu não lembro. Isso acontece. Você acha que isso é uma autodefesa? Né? Cara, é muito louco isso. Mas eu acho que parte de eu ainda lembrar das coisas é porque também a gente ficou não remexendo, mas a gente usa isso pro projeto da Princesa Medula. E a gente ainda... A forma de deixar ele vivo tem a ver com essa memória, né? Sim, e aí a memória vem tudo, né? Vem a parte boa e a parte ruim. Sim. Eu acho que eu ainda não consegui fazer essa associação, assim. Sim. Mas eu acho que é por isso também. O projeto do livro, é lógico que a gente fez porque era do Matheus e tudo mais, mas é uma forma de incentivar a doação de sangue, a doação de medula, e todas as lembranças vêm junto, né? Então... A forma que você eternizou ele tá aí, né? Tá eterno, né? Sim. A gente até teve uma preocupação, porque, por exemplo, eu não acho que esse livro é para uma pessoa que estava passando pelo que eu passei. É uma outra forma de conscientizar. Conscientizar você, o Hugo, que não tem essa ligação tão íntima. Não é letrado sobre isso, não sabe sobre o assunto. E não tem uma criança que está passando por isso. Sim. Porque, querendo ou não, a história não teve um final feliz. Então, para uma mãe que está passando por isso, talvez não seja o melhor livro. Sim. Mas eu acho de conscientização de mais numa escola, né? Isso. Tanto que a gente toma muito cuidado, né? O livro, é legal falar sobre o projeto também. Todo o valor do livro, ele é pro próprio livro, né? A gente ainda não tem muito dinheiro, talvez um dia para doar para uma ONG ligada ao tema, né? Mas hoje a gente pega o valor do livro que você compra e doa outro livro. Então... Você tá pagando 2 livros, né? Na verdade, agora a gente vai tentar não fazer mais isso, né? Mas toda a verba que sobrar, a gente vai reverter para o próprio livro. E outras publicações. Então a gente doou acho que já 80 livros, 85 mais ou menos. E a ideia é essa, né? Mas talvez a ideia não é que esse livro chegue na mão de uma mãe que esteja passando por isso, mas um lugar que tenha pessoas que doam sangue, por exemplo. Legal. Que importante, ele viveu 4 anos porque teve gente que doou sangue
e que se cadastrou para o banco de medula. Então o livro não se esgota nele mesmo, né? Tem Isso, a ideia tem um desdobramento, inclusive, de conscientização para além dos contatos que tem, né? Sim, a própria história é isso. A história da princesa Medula é exatamente isso. É o Matheus indo atrás de pessoas que... E aí, spoiler do livro. Que doem uma gota de sangue pra colocar na espada dele. E aí a espada dele vai matar o monstro leucemia. Entendeu? Então, a ideia é que ele tinha... E é legal isso, né? Ele tinha essa consciência de que todo o sangue que chegava pra ele, a gente contava. Na época, a gente viu uma ação que teve nos hospitais dos Estados Unidos de colocar desenho de super-herói na quimioterapia, porque era superpoder. Aí a gente falava que era superpoder, ele achava o máximo, porque tinha remédio que era laranja, que entrava nele. Então, assim, ele achava o máximo. Entendeu? O lúdico acabava encantando, né? Sim. E aí eu acho que é por isso que ele tinha teve essa facilidade para contar a história da princesa Medula. E quem tem interesse em adquirir o livro ou em doar para alguém, como é que faz? Você pode... Claro. A gente tem o Instagram, né? Hoje é @aPrincesaMedula. Aí pode entrar em contato lá. A partir de quarta ou quinta-feira, a Hanoi vai liberar o link. Oi, Hanoi. E aí a gente vai começar a liberar o link para venda online direta. Então vai ter em alguns sites, Amazon, Magazine Luiza. E aí a pessoa vai comprar direto do site. A Hanoi também é parceira de vários livros infantis, né? Sim, eles têm uma parte da editora que é a Hanoi Kids, que é só para publicações infantis. Legal. Eu vou dar uma lidinha aqui, que tem mais 2 recadinhos da Joyce Folgatti. Nada pode ser tão doloroso na vida quanto perder nosso filho. Toda empatia pra você, Carlinha. E o Robson, o Robson tá falando assim: eu admiro por demais a trajetória da Carla, principalmente pela lucidez e pela forma de ajudar aos demais a partir da própria história. Vamos mudar um pouquinho, não sei se o tio Lidney tem mais alguma pergunta pra fazer especificamente a respeito do tema. Tem? Não, pode. Não. Até voltando um pouco, o que você falaria para um pai e para uma mãe? Isso tá estranho, vai no médico. De sintomas. De sintoma, além de gripe e tal, qual foi a diferença que mostraram? Ou não tem diferença de uma gripe? Não é nem gripe, é só febre. Só febre. É só febre. E aí esse é o problema. É só febre. Não tem mais nada. O Matheus fez exame de urina, fez PCR, né? Que hoje a gente sabe o que é, na época eu não fazia ideia do que é. Fez raspagem na garganta, fez raio-x do pulmão, raio-x do rosto para ver se tinha alguma infecção que não estava encontrando. E isso foi durante um mês. Quando a gente... E o exame de sangue dele, é legal falar que estava normal. Então a gente pegou a leucemia bem no começo. Bem quando começou a dar alguma alteração no corpo. E aí o corpo gera uma febre. Por quê? Porque a célula que a medula começa a produzir é uma célula que o corpo não reconhece. Então começa a atacar essa célula, que a gente chama de blasto, né? E aí ele tem febre. Tem mais algumas coisas que aconteceu com o Matheus, mas não na primeira vez que ele teve. A criança fica com manchinhas roxas pelo corpo, né? E parece umas picadinhas, assim. Muitas manchinhas roxas. Cansaço, dor na perna, perda de peso muito rápida. Então, a criança perdeu 5 quilos. Não é normal uma criança perder peso assim, a não ser que esteja, né? Numa dieta específica. Então é isso. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor no externo, né? Isso é mais em adulto, mas em criança também pode dar uma dor aqui, porque os ossos que mais produzem as células da medula no fêmur e aqui no externo. Então, às vezes dá dor, por isso que dá dor, né? Porque são os maiores ossos também, né? Isso. E aí essa produção errada da medula começa a dar essa dor. Levar no médico, eu brinco que hoje eu vou muito menos com a minha filha no pronto-socorro, porque, por exemplo, gripe, eu não vou. A não ser que ela comece a ter muita febre e o remédio não faça efeito.
Mas essas febres estranhas, assim, até eu tenho sobrinho, eu tenho filho, já me começa a dar febre alta na galera e não tem mais nada, eu já fico assim, ai meu Deus, é febre, sabe? Vai no médico, vê o que é. Eu, o Thiago, meus pais, a gente já fica assim, sabe? Com medo. Mas é isso. E às vezes não foi talvez o meu instinto inicial, mas eu continuei levando no médico, tem gente que para. E aí a criança passa às vezes um tempo sem a febre. E aí quando o Matheus voltou no pronto-socorro, ele tava com plaqueta muito baixa. Tava branquinho, com o lábio branco. E o médico do pronto-socorro que falou, ó, ou isso é leucemia, ou ele tá com meningite. E aí se for meningite, né, é uma meningite muito grave. Acabou que foi a leucemia, e no momento era uma coisa boa, não era meningite, mas que teve que tratar muito tempo. Eu quero uma pergunta, né, que parece óbvia, mas não é. Ele faleceu da leucemia? Não, ele não faleceu da leucemia. Por conta do tratamento para fazer o transplante, ele acaba fazendo uma quimio um pouco mais forte e fez radioterapia também, então a imunidade dele fica baixa. Ele não pegou nenhum vírus novo, né? A gente conseguiu isolar e não deixar ele pegar nada. Mas alguns vírus incubados no nosso corpo voltam, porque a nossa imunidade fica segurando esses vírus. E aí quando você destrói a imunidade, você destrói justamente essas cápsulas, essa proteção dos vírus e também os anticorpos que você já produziu. Então seu histórico de anticorpo vai a zero. Vai a zero. Então ele teve algumas... Por conta da medula nova, né? Não, por conta da rádio e da químio. Que quebra a tua imunidade. Isso, porque antes de colocar a imunidade, medula... mas essa fotografia que o corpo tem, essa lembrança que o corpo tem de combater... Não, é por causa da rádio. É por causa da rádio? É, da rádio e da químio. Entendi. É porque para você colocar uma medula nova, você tem que destruir todo tipo de célula errada que tem. E aí, nesse meio tempo, eles destroem células boas também, né? A radioterapia, a quimioterapia deixa a gente mal justamente por isso, né? Ele não consegue... Hoje tem algumas tecnologias separar, né? novas. Uhum. Tem algumas tecnologias novas, até um paciente brasileiro agora teve um sucesso de 100% no tratamento de câncer com essa nova tecnologia que é mais... vai direto no câncer mesmo, né? Vai específico. Mas é isso, o corpo, a imunidade vai pro ralo. E aí o Matheus teve um SARS, né? Que é um Covid. Um dos, acho que 17 ou 16, eu não lembro o número, mas ele teve uma a gente só conheceu a 19, né? Isso. O popularmente ficou... Isso, mas é porque esses outros Covids, na gente, ele provavelmente tinha tido uma gripe normal. Ficou com febre, coriza, mas quando ele ficou com a imunidade baixa, esse vírus voltou e aí deu o que a gente chama de SARS, né? Pulmão de Sara, que é o que tava dando em todo mundo agora. Sim. É que, na verdade, o primeiro surto de Covid foi no início dos anos 2000, né? Que é uma síndrome respiratória e teve um período aí de contaminação, mas foi muito limitado. Segundo período, que também foi relativamente grande, mas não muito grande, foi o MERS, que era uma síndrome respiratória que ocorreu mais no Oriente Médio. Então, inclusive, uma curiosidade que as pessoas falaram, por que a vacina foi criada tão rápido? Foi criada tão rápido porque já tinham tido 2 surtos menores. Não partiu do zero. Não partiu do zero. Teve o SARS, teve o MERS, e esses 2 já tinham uma produção de vacina que, por não ser uma pandemia, estava em estudo, então já tinha algum avanço nas pesquisas. Eles acabaram aproveitando essas pesquisas para desenvolver as vacinas, porque na verdade era o mesmo tipo de vírus, só que com as mutações, né? Covid-17, 18, 19 são praticamente, sei lá, a mesma família de vírus, legalmente falando, mas com alguma diferença. Então eles já tinham o como fazer a vacina, só precisava de um investimento maciço, como foi feito para que pudesse a gente ter a vacina aí contra a Covid-19. Agora vamos mudar um pouquinho o assunto. Você falou por algumas vezes da sua rede de apoio, das pessoas, inclusive, que estão assistindo a gente aqui, obrigado pela sua audiência, mas que tem muitas pessoas que são não tá, né?
Seu pai não tá vendo a gente hoje. Hoje não, deve estar na roça uma hora dessa. Pensa pra ele hoje. Uma hora dessa na roça? Ô, louco. Oxi, mas ele Nossa, tem a casa lá, né, fi? Ah, tá. Acho que tava roçando, pô. É o fuso horário. Entendi. No Ceará é 6 horas menos. O dia mais longo lá. Mas a benção pai e a benção mãe, né? Já aproveito o ensejo já. Fica já, né? E você falou sobre o escotismo. E eu queria primeiro que você, porque se talvez nos anos 90, 2000 o escotismo era algo mais presente, né, na memória das pessoas, ou no dia a dia das pessoas, eu mesmo, onde eu estudei, Foi sempre, escoteiro. nunca fui, Ah, tá. nunca fui, mas sempre tinha alguém da minha rede de amigos ou conhecidos que era. Aquele manual do escoteiro mirim também. Que era dos sobrinhos do tio Patinhas, Que né? não tem nada a ver com escoteiro. Não tem nada a ver. Então vamos começar falando sobre o manual do escoteiro mirim. Eu sempre achei que, É que o escoteiro fazia copinho de papel, dobradura. Não, a gente até aprende, talvez. Entendi. Eu nunca aprendi, mas é que nem o pessoal falava que eu tinha aprendido, o pessoal que estudava comigo falava, você sabe descascar laranja com colher. Eu falei, gente, Por causa do manual do escoteiro mirim, né? pra que descascar laranja com a colher? Sabe acender fogo com pedra. Sei lá, não, eu também nunca aprendi. Sobre o escotismo, a minha família inteira é escoteiro. Meu pai foi escoteiro. Então, quando a gente teve idade, né, teve idade pra entrar, meu irmão acho que tinha 11 anos, eu tinha 9, a gente colocou a gente no escoteiro. Em resumo, é isso. Isso fazem 30 anos. Pouco tempo, graças a Deus. Pouco tempo. E aí a gente acabou crescendo e se afastou algum tempo, sempre, né? Eu e meus irmãos, mas a gente acabou ficando muito tempo no escoteiro e acabou que o Matheus também foi escoteiro. Isso é um negócio legal. Ele foi lobinho, que a gente chama, que é a primeira fase, né? E é dividido por idade. E ele fez a maioria das atividades dele online, antes da pandemia. E eu lembro que quando começou a pandemia, o pessoal vinha falar comigo, falava, Carla, o que você fez em tal e tal coisa? Porque tem algumas competências que a criança tem que aprender para receber aquele negócio do UP, das bolinhas, para receber. Aqui no Brasil a gente chama de especialidade, né? Então, não, mas como que você fez? Como que você avaliava? Porque dentro do escotismo eu era mãe, mas eu era educadora também. E fui também dirigente do grupo escoteiro. O que você quer saber? É muito complexo, gente. Posso ficar aqui 3 horas falando escotismo. Pode continuar. Tem muitos grupos aqui em São Bernardo? No São Bernardo, eu acho que são 6, se não me engano. Na FEI também tem, né? Ou tinha? Na FEI ainda tem. Ainda tem. Na FEI, dentro da Metodista, tem um grupo também. Atrás do Fórum. Como que chama do Guaianazes? Perto da Caixa Aqui perto do d'Água. Bar do André. Esse do lado do fórum, onde era hoje o Marco Zero ali, que tinha ali um campinho. Isso, é o mesmo grupo escoteiro, só que eles tiraram eles ali da frente do Carrefour e o grupo escoteiro tá atrás do fórum. Sim. Chama... Na região do Vergueiro? Não tinha aqueles 2 campos da Vilares? Eles faziam ficavam- ali. Não, aliás, eu tenho uma reclamação muito grande pra fazer daquele prédio onde tem o Tatu Bola, Marco Zero. que é o Marco Zero, isso. Que tinha um campo de gateball lá que destruíram, cara. Isso, mas esse Isso é uma campo vergonha. era que é isso. do escoteiro antes. Ah, era do escoteiro? Era os campos da Vilares. Puta, aquilo era maravilhoso, cara. Eu voltava A sede do do grupo escoteiro que tinha ali era inteiro ali. Eu voltava da firma pelo 16, passava em frente lá, via todos os idosinhos japoneses jogando gateball. Maravilhoso, gateball, cara. Parava no semáforo lá. A única coisa que eu achava ruim é porque antes do senhorzinho tacar a ônibus ia bola embora. pra ver se ele ia ganhar ou não, o ônibus ia embora. Era triste isso, mas Ficava assistindo. o Você jogo. sabia que minha época de religioso, porque eu fui religioso, você sabe. Que foi. religião você foi? Eu fui adventista do 7º dia. E aí. Não é da promessa, não. Tem uns desbravadores. E aí eu não ia. Tem os Aí tem os desbravadores. Aí o pessoal me via vestido de desbravadores. Eu acho que eu não tenho foda dessa época. Ah, Procura. é uma Não. pena. Procura aqui no Não. próximo programa. Mas como que era a roupa dos desbravadores? Toda justinha, assim. Não, com lencinho e tal. É legalzinho. E aí, aí o pessoal confundia muito com escoteiros. Pessoal, você é escoteiro? Eu falei, não, eu sou desbravador. Mas não consegui explicar também. Mas muito. a Carla
pra me explicar o que era, porque tem adventista na frente do bar. Né? E sai uma molecada ali. Ela falou, tipo escoteiro dos adventistas. Eu nem sabia que existia isso. Mas a origem é a mesma. É do Baden Powell também? Da estrutura pedagógica é a mesma. Eles usam. Eu obviamente... As bandeirantes também. Eu não... Obviamente que eu não tenho... Não tenho nada contra. Não tenho boas lembranças. Do Desbravadores eu tenho boas lembranças, assim. Essa época de pré-adolescência e tal, era muito legal. Os acampamentos e tal, era uma coisa muito legal, né? Eu não aprendi a dar os nós até hoje, mas eram as coisas que... Então, esse é o legal do escoteiro, não precisa aprender. Mas a gente precisava pra você conseguir pegar um embleminha lá. Do nó. Porque você tava em alto mar. Precisava dar os nós. Não, a gente utiliza. Durante as atividades, a gente acaba utilizando pra... Eu não sei se você chegou a acampar montando todos, barraca. Pra isso a gente usa. A gente monta uma cozinha com bambu e... Então a gente precisa saber. Quer dizer, ele não sabia. Não, eu ficava 3 dias sem conseguir cagar, porque você vai pro mato, mano, não dá. Por mais que o pessoal fazia toda uma elaboração lá, não rolava. Eu ficava... Dava a timidez, um bundico tímido. Não ia. Hoje a Luísa é lobinha também, é minha filha. Ela tem quantos anos? Ela tem 7. E eu tô afastada como adulta voluntária, né? Mas a Luísa ainda tá indo. Ela vai aqui em São Bernardo também, no Guaianás. Muito legal. E assim, são amigos que eu fiz pra vida inteira, eu acho. A maioria dos meus amigos são escuteiros, né? Tenho poucos amigos que não são. E... Nós 3. Vocês 3, a Andressa. E acho que tem mais 4. É o povo que bebe. Olha, eu vou te falar que meus amigos do escoteiro, esse pessoal que tá vendo aí podcast, então, gente... Já bebeu, né? Já bebeu. Já se sintam convidados, inclusive, pra ir no Mundo Livre, pra gente beber todo mundo junto lá. A gente encher a lata lá com fé em Deus. Mas, e aí é uma coisa que o pessoal, acho que confunde, talvez a pessoa muito certinha, muito corretinha, e aí eu acho que tem jeitos de ser correto e encher a cara, né? Do escoteiro, né? Da visão do escoteiro. Às vezes eu chegava toda tatuada, né? Nos eventos com um monte de pessoas mais velhas e tal, mais conservadoras, olhava pra mim e falava assim, o que essa menina tá fazendo aqui, sabe? E aí também porque eu tenho uma visão muito mais progressista que muita gente dentro do movimento escoteiro. Então ou as pessoas gostam muito de mim, obrigada pessoal, ou as pessoas me odeiam. Entendi. Você tá desvirtuando o escotismo. E aí e é legal falar que dentro do movimento escoteiro eu trabalhei com uma... que era o meu foco de estudo também na licenciatura, que era educação especial. Então, eu consegui, dentro do estado de São Paulo, trabalhar com uma equipe só para isso, né? De inclusão. Eu acabei depois indo para o que a gente chama de Mundo Melhor, que trabalha os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí, isso, durante a pandemia, a gente fez várias ações muito, muito legais. E aí eu acabei me afastando. Mas essas equipes ainda existem, né, dentro do movimento escoteiro. Então, às vezes, o pessoal acha que é uma coisa parada no tempo, a gente chama que é movimento, né? É um negócio que está em movimento. E é um movimento de jovens. Então, não é para jovens, é de jovens. Isso eu acho que é legal. Os jovens também conduzindo, né? Sim, a ideia de dar um empoderamento de escolha, das escolhas. É lógico que a gente... judicialmente, assim, como adulto junto, vai fazendo as coisas que precisa fazer, mas as decisões, eu falava, não tô aqui pra tomar decisão nenhuma. Eu só não deixo ninguém morrer, sabe? Falo o que tem que fazer, quem escolhe como fazer, se vai fazer mesmo, até que atividade que vai fazer. A gente vai no museu, ou vai no parque, ou vai no cinema. Quem escolhe são as crianças. Antes da saideira, só mandar um salve aqui pro Fernando, pro Benjamin, que meteram Vai Mundo Melhor. Vai Mundo Melhor. Não sei se é Paulinha, mas tá escrito Paulinha Ramos aqui. Te amo. É Paulinha mesmo? Paulinha, desculpa, Paulinha. É Paulinha, mas virou Paulinha, sabe? Entendi. Se eu falo Paulinha, ninguém sabe quem é. Te amo, Carlinha.
mandou aqui para você também. E antes da gente partir para a saideira, só mais uma coisa sobre o escotismo, que é o seguinte: quais são os níveis? Que você falou que tem um lobinho, mas não explicou. O povo quer virar escoteiro. Na verdade é dividido por idade. Uhum. Então é o lobinho, que é de 6 anos e meio aos 10 incompletos, né? Escoteiro, a gente chama de escoteiro mesmo, é dos 10 anos e meio até os 14. Sênior, ou guia, que a mulher é guia, né? Dos 14 incompletos até os 17. E depois você é pioneiro, dos 18 aos 21. E depois dos 21 você é adulto voluntário. Então, tanto se você for pro... Porra, depois dos 21 você não vira nada, vira uma voluntária. Meu filho. Você tem nome pra tudo e chega depois de porque aí você pode... Mas aí eu ia explicar. Você pode ser escotista, que seria o educador. Ou você pode ser o dirigente, que seria o gestor do projeto social. Ou você ficou adulto, velho. Ou você se aposenta, igual eu. Eu falei que agora eu só mãe de apoio. Eu só vou no escoteiro pra lavar caneca. Não quero fazer mais nada, viu, Bia? Não vou fazer mais nada. Rapaz, eu preferia ensinar o povo a fazer nova, porque lavar caneca, lavar prato, essas coisas eu não quero, mas não. Não, mas isso você aprende mesmo. Você tem que fazer sozinho, não tem ninguém que faça com você. Você é doido. Mas vamos lá, vamos pra saideira, né, gente? Vamos, Tchê, quer começar com a saideira? Começar com a saideira é maravilhoso, aliás. Então, a ideia tanto do livro, né, e tudo que você e sua família fazem, então, até no escotismo e tal, a ideia é fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível para exatamente esse tema ficar mais conhecido de uma forma até lúdica, né? Você falou o conselho que você daria para a mãe que vira a criança com febre e tal. O que você falaria desse processo de estar no hospital, do antes e o depois também, né? Porque o depois, você falou, procurem fazer uma terapia e tal. Mas o que você acha que a maioria das pessoas não sabem, não fazem, mas ajuda muito? As pessoas que estão ligadas com uma pessoa que tem câncer. Do tipo de apoio. Tá? Eu acho que você acabou assim, descobrindo nesse processo. Falou, não, isso realmente funciona. Eu acho que assim, o meu maior medo na época era acabar sendo isolada, assim. Eu acho que continuar chamando a pessoa para sair, apesar dos pesares, é lógico, né? Eu tenho uma rede de apoio, conheci pessoas, mães solos, que estavam fazendo tratamento, que não tinham essa rede de apoio. Apesar disso, eu acho que a rede que se forma no próprio hospital é uma rede que é muito importante. Os profissionais da saúde, eu vejo muita gente reclamando, mas eu tive pouquíssimos profissionais da saúde ruins perto de mim. É lógico que tem, assim como tem qualquer profissão, mas eu acho que é isso, montar e pedir ajuda. Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi aí, porque eu acho que eu nunca tinha pedido ajuda na vida, porque eu sou quieta, eu sou mais na minha e tal. E aí eu comecei a pedir, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, vamos no cinema, vamos conversar. As pessoas também param de chamar pra fazer as coisas, né? Porque... Isso, ou só querem falar disso. Também era uma coisa que era recorrente. A monotemática, né? Monotemática. Ou assim, ai, Matheus, tudo era isso. E era isso, eu tava grávida no começo. Eu tinha uma outra filha. Eu ouvi de pessoas que, como assim, eu não ia passar 100% do tempo com meu filho? Ele chegou a conhecer a Luísa? Conheceu. A Luísa, ele tinha 7 anos quando ele faleceu. A Luísa já tinha 3. Era um grude. Ele chamava ela de a grande bebê gigante, sei lá, ela destruía todos os brinquedos dele. Ele era todo certinho, arrumava todos os bonecos dele da Marvel, né? Porque ele era meio nerd, né? E ela ia lá e destruía tudo. Então, assim, eu acho que lembrar que a pessoa não é só aquilo, que a pessoa não é só mãe. Porque as pessoas também não sabem lidar, né?
Porque perguntava do Matheus também, não era por nenhuma maldade, né? Porque ele também não sabe lidar com a situação. E depois que ele morreu, eu vi muitos amigos, e aí alguns se afastaram e talvez até tenha sido bom, não que eu tenha rancor ou nada disso, mas que também só sabiam ou pisavam em ovos pra conversar comigo, sabe? Então, assim, é isso. Tipo, não deixa a pessoa... Pergunta, às vezes, o que ela quer fazer. Pergunta se ela tá precisando que você vá na casa dela deixar comida pronta ou lavar um banheiro, entendeu? Tipo, é isso. Eu tinha esse... Eu aprendi nessa época a pedir essas coisas, entendeu? O pessoal não tentando deduzir nada, né? Vai e pergunta que é o caminho mais exatamente. simples, né? O que você está precisando? Eu falo que é a mesma coisa quando a mãe tá no puerpério, né? Então, você vai visitar a criança, vai conhecer o bebê, pergunta pra mãe, você quer que eu te leve comida? Quer que... Né? Eu fiz isso com algumas amigas minhas que tiveram bebê. Ia lá, fazia 3 dias de sopa, deixava congelado. Sabe? Já ajuda demais, né? Já ajuda muito, eu vou fazer aquela pergunta de tipo, Maria Gabriela de Carla vai Carla. Cara, não, agora sempre quando a gente acha que alguém passa por um trauma na vida como esse, né, que é um processo traumático, a gente pensa que o outro, a outra pessoa que passa por uma situação dessa, ela se humaniza mais, né? E nem sempre, né? Todo mundo falava que o pessoal ia voltar melhor da pandemia, né? Eu tenho um outro olhar sobre a volta das pessoas na pandemia. Mas o que você acha que modificou muito em você desse processo? Olha, boa pergunta. Eu com certeza não sou a mesma pessoa. E eu acho que eu comecei a ser mais egoísta, mas talvez pra mim tenha sido no bom sentido, pra mim, né? Porque eu comecei a perceber que